Bem, outro componente bastante importante que a gente costuma utilizar é o campo de texto oculto, né? O que a gente chama de password field. O que ele muda com relação ao text field normal? Ele não mostra o que está sendo digitado. Então, cada caractere que eu digitar, não aparece o caractere na tela. Tá? Ele apenas coloca uma bolinha, ou dependendo do sistema, um asterisco, ou um símbolo qualquer que tenha sido definido. Tá? Bem, só tem uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar. Isso é só uma questão de visualização. É para que quando a gente esteja digitando na interface, né, se, por exemplo, eu tiver alguma pessoa estranha ao meu redor, ela não venha a visualizar qual é a senha. Contudo, essa senha na aplicação não está nem criptografada, nem oculta. Tá? Ela está como um texto normal. Então, visualmente, ela não aparece, mas internamente é uma string convencional. Poxa, mas daí como é que eu faço para criptografar isso ou esconder? E você vai ter que utilizar um objeto específico para fazer a criptografia da senha, para poder armazenar no banco, para fazer a transmissão via web, né, para fazer a transmissão pela rede de uma maneira geral. Então a gente tem que ter muito cuidado e lembrar, campos de senha não criptografam, eles só não visualizam o que está sendo digitado. Para fazer essa criptografia, para realmente esconder o que foi digitado na aplicação, eu preciso usar um componente adicional para fazer essa criptografia. E isso é uma dica bem importante. A gente nunca deve transmitir ou gravar senhas em bancos, tá? Ou transmitir via web. Por quê? Porque essa hoje é uma das formas mais básicas de fazer invasão de sistemas. Você consegue acessar o banco ou consegue monitorar o que está passando na rede. Eu coleto as senhas, né? Ou busco as senhas do banco e depois faço acesso indevido. Então, sempre que a gente for transmitir ou armazenar, eu tenho que salvar a opção criptografada dessa senha. Isso aqui é só para visualização na interface gráfica. Um componente muito versátil que a gente tem são os sliders. Tá? Os sliders permitem que a gente selecione um valor dentro de uma determinada faixa. Então, o que é o legal do slider? Né? Que em vez do usuário ter que digitar o valor específico, tá? Ele já sabe qual é a faixa permitida, né? E visualmente ele pode definir a faixa. Né? Então é interessante porque isso traz para o usuário uma interface que é mais ou menos similar com aparelhos que ele já usa no dia a dia. Né? Então, por exemplo, ele tem ali por exemplo, numa estufinha, né, onde ele pode lá selecionar a temperatura que ele quer, né, um botão de volume que você tem nos aparelhos mais antigos, tá? E assim por diante. Você vai fazendo com o slider a seleção de valores específicos e a faixa já é visualizada para o usuário. Então você tem como configurar valor inicial, valor final, você tem como selecionar quais os valores intermediários que vão aparecer, se vão aparecer tracinhos adicionais ali para ver a gradação que você tem, de quanto em quanto o valor varia. Então tem uma série de opções que a gente vai poder utilizar com os sliders que vão melhorar a interface com o usuário para valores numéricos. Tá? O spinner também é um componente para valores numéricos. Qual que é a diferença dele? O spinner só mostra o valor atualmente selecionado, o valor que foi escolhido pelo usuário ou digitado pelo usuário. Né? Então, aqui no spinner, ele tem como característica ter essas duas setinhas. Né? Uma para incrementar o valor, né, para valores maiores, né, e um para decrementar, selecionar valores menores. No spinner, você também pode selecionar a faixa, né, ou seja, de quanto até quanto esses valores podem variar. E também é possível selecionar, digamos assim, o incremento, né, o passo, né, de quanto em quanto esse valor varia quando eu clico ali nas minhas setinhas, certo? Bem, então,
Uma única coisa que a gente tem que lembrar é que a gente não deve usar o spinner ou o slider para algumas coisas. Por exemplo, apesar de a gente saber que uma pessoa normalmente não tem menos do que 0 anos, né? E ela dificilmente vai chegar, por exemplo, a 150 anos de idade. A gente jamais deve usar, por exemplo, um spinner, né, ou um slider para esse tipo de campo, tá? Ou se utilizar o spinner, não botar uma limitação, certo? Então, quer dizer, se eu for, por exemplo, colocar qual é a sua idade, jamais use um slider, não tem sentido, né? Você está dizendo aqui já que a pessoa tem uma faixa específica de idade, né? Isso tá, muitas vezes, lógico, a gente sabe que dificilmente alguém vai chegar aos 150 anos, mas por que colocar esse valor se já é uma coisa que alguém não vai chegar? Qual é o valor mais comum? Então a gente deve utilizar ou um campo em que a pessoa digita o número específico, tá? Ou utilizar um spinner sem limitação do valor máximo, né? Tem até o valor mínimo, mas sem a limitação do valor máximo. Aí tudo bem. Então a gente tem que cuidar também que não é para utilizar esses dois componentes para qualquer valor numérico, certo?